Ok. Bem-vindos. Boa noite, graça e paz. Amém. Amém? Estão animados? Amém. Tempo mais fresquinho, há um tempo, embora frio, essa época do ano, ameaçou alguns pinguinhos de chuva a caírem em Barretos, pelo menos onde nós estamos. Tire um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo, enquanto há tempo. Será que as pessoas realmente entendem essa expressão, esses dizeres tão interessante? Tirar um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo, enquanto há tempo. É importante entender quem é o dono do tempo. Deus é o dono do tempo. Deus é o dono do tempo. Eu parei aqui agora com um acidente que nós tivemos, mas já resolvido. Deus é o dono do tempo. O tempo pertence a Ele. E na palavra dele, em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Como agora, neste nosso tempo que nós temos. Que, aliás, não é nosso esse tempo, é o tempo que nós temos para, congregados, reunidos neste lugar, estarmos servindo ao Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. E nós precisamos de tempo, do tempo que temos para um tempo, passando com o dono do tempo, por exemplo, na leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. Não é? Todos os dias temos que separar, nem que seja a princípio 5 minutos do seu tempo para ler a Bíblia e para orar, para termos Deus falando conosco e nós falarmos com Deus. Relacionamento é assim. Eu estava perguntando para minha esposa agora no final do dia, sabe, você todos os dias você se alimenta, não é? Você não tem nem ideia entre sólido e líquido que entra no corpo de uma pessoa. Em média, 3 quilos por dia. Nada mais, nada menos, em média, de 1 tonelada. Entre sólido e líquido por ano. Já imaginou? Então significa que em 2024, do dia 1º de janeiro até o último dia, ainda que 2024 tenha sido um ano bissexto, em média, uma pessoa consumiu 1 tonelada, 1.000 quilos entre sólido e líquidos de alimento. E a pesquisa fez até os cálculos de carboidratos, enfim, a divisão de nutrientes, calorias e tudo mais. Agora imagine você na sua tabela, de rendimento entre leitura da palavra, oração, durante um período todo de um ano. Só os seus 5 minutos, que não vão ser apenas 5, porque o momento fica interessante, da leitura, algo vai acontecer no seu ser. Esse momento que você tem. Refrigério da sua alma. É possível que você seja dominado por uma maravilhosa paz do Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus de grandes feitos. Amém? Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Amém. Tá aqui o nosso quadro. Eu não vou mostrar para cá porque vai dar... tá vendo? Você não vai... Coloquei até num quadro. Esses nossos dizeres tiram um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo enquanto há tempo. E por falar em tempo, hoje a Bíblia diz: socorri-te em tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação.
É sempre num tempo aceitável, num tempo adequado, conveniente. Amém? Vamos lá então, nesse momento, abrir. É um versículo só, mas abra lá em 1 aos Tessalonicenses 5,15. Paulo diz: vede, não dê, ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Tá bom, já até mencionei o versículo para você. Agora é uma questão tão somente de você ficar no texto do capítulo 5, na sua Bíblia aí, e daí nós vamos partir para outros textos dentro da palavra de Deus. Isso, localizei o meu aqui, tá? Talvez você até vá, como eu, memorizar esse versículo. Esse versículo é muito importante na nossa consideração, na nossa vida. Não vou nem pedir para você, só abriu, né? Abriu lá o texto? Já mencionei o texto. Nós vamos agora orar. Eu vou orar agradecendo por tudo quanto Deus nessa semana fez por nós. Aniversário da esposa, alcançou mais um ano de vida, tá? Doações que a igreja recebeu, a nossa igreja recebeu. Dentre as doações, o nosso mais novo integrante aqui conosco, o nosso púlpito. Deus me levou a ir e voltar 250 quilômetros, em viagem 500 quilômetros, para trazer esse púlpito. Ele veio da terra do Boi Gordo, né? Se vocês não conhecem lá, um dia vocês vão conhecer. Tem tanta fazenda lá, é chamada a terra do Boi Gordo, Araçatuba. Eu me sinto privilegiado porque tem duas cidades que eu ando. Aqui eu ando muito bem, lá eu ando um pouco bem, mas eu ando lá, eu me viro, né? Ok, vamos então orar nesse momento, lembrando as pessoas por quem nós temos orado, tá? Irmã Nancy, Cláudia, Thalita, que está carecendo, não é, Thalita? Das nossas orações, mas tenha tempo com Deus e diga para Ele o que pesa, o que incomoda, né? E Deus tem a sua maneira de tratar em cada situação. Irmã Nancy, Cláudia, os pedidos que vocês têm mencionado, nós vamos orar, tá? Vamos então, nesse momento, a oração, mas deixa a sua Bíblia lá aberta e nós vamos daqui a pouquinho a pregação e ensino da palavra. Nosso Deus e Pai Celestial, eu me alegro pela semana que o Senhor nos concedeu, bênção sobre bênção. Alcançamos da graça e misericórdia do Senhor aquilo que corresponde ao que o Senhor é, o Deus do impossível, que faz o impossível para os seus. Te louvo, te bendigo. E Deus, cada uma aqui hoje à noite, e cada pessoa na transmissão, receba o agir do Deus do impossível. Amém. Na obra, no poder do Espírito Santo. Amém. Irmã Nancy, Deus, que ela tenha do Senhor a obra que ela necessita na área espiritual, emocional e física. Amém. Também a Thalita, Deus, o Senhor conhece o que inquieta o seu ser, fisicamente falando. E nós oramos pelas 3 áreas, espiritual, emocional e física. Amém. Espírito, alma e corpo. Também, ó Deus, damos graças pela graça do Senhor e tudo quanto pela irmã Marta Joy ou Marta Neuben, o Senhor tem feito. E a melhora que ela tem alcançado. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém. Irmã Cláudia, Deus, não esquecemos dela. Está nos nossos corações e também nas nossas orações. Ainda a irmã Inês também na nossa referência, Deus, lá em Ribeirão Preto,
Temos orado pelo lar dela, pela vida dela e pela graça e misericórdia do Senhor sobre o que ela aguarda, a cirurgia de catarata, Deus. Nós entendemos que o Senhor tem um tempo da resposta do Senhor para isso. E nós nos alegramos e lançamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, na certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Oramos com gratidão pela mensagem também agora. Deus fala conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no versículo 15. Paulo, no momento que ele escreveu a carta, não tinha versículo 15 e nem capítulo 5. Uma carta, um texto. Mas para nossa localização fica melhor esse endereço que nós temos, essa forma de endereçamento, capítulos e versículos. E nós começamos a falar neste versículo 15 sobre prudência no viver cristão, porque prudência é a qualidade da pessoa que age de maneira a evitar perigos, consequências ruins, evitar o mal. E aqui é interessante esse texto porque Paulo olha para a igreja em Tessalônica, para aqueles amados, como também isso diz respeito à vida dele, e é num momento em que a nossa ira pode ser aguçada e tomados de raiva e ira, porque alguém causando-nos mal, nós então queremos retribuir com mal ou mais mal ainda aquilo que aconteceu conosco nesse sentido. A natureza carnal pecaminosa do ser humano tem essa tendência, tem essa probabilidade. Tá tentando me prejudicar? Você tá vindo quente, eu vou fervendo, não é? Vem quente que eu tô fervendo. Mas com Deus não é assim que as coisas devem funcionar e funcionam. Então nós entendemos a semana passada o que é tratar o mal com o mal. Você entendeu sobre isso? E também falamos como vencer o mal. Como vencer o mal? Que é então com a prática do bem. E hoje vem a pergunta, muito interessante. Por que não podemos dar a outrem mal por mal? Seguindo sempre o bem com todos, uns para com os outros e com todos. Por quê? Por quê? Por que eu não posso dar a outrem mal com mal? Por que eu não posso? Então vamos entender sobre isso. A primeira razão, tem 4 princípios para responder a essa nossa indagação que certamente vai para você constituir um grande desafio. Não é algo que você vai ter condição de praticar, desenvolver na sua natureza meramente humana. Por isso Deus nos deu o seu Espírito Santo. Não é algo que você vai praticar no natural, mas sim no sobrenatural. Tá? Porque na sua natureza você quer, recebendo o mal, retribuir também o mal. Vamos lá, primeira consideração, abra sua Bíblia no texto de Gênesis, deixa eu olhar aqui, onde é? Tá aqui, já achei, encontrei, achei. Gênesis 18, 25. Gênesis 18, 25. Eu vou tentar ser o mais breve possível hoje à noite, colocando esses pontos, para que nós tenhamos, então, para o desenvolvimento nosso. Gênesis 18, 25.
Por que eu não posso dar ao trem mal por mal? Gênesis 18, 25. Quem está falando aqui em Gênesis 18, 25 é um servo do Senhor que é considerado na Bíblia amigo de Deus. Amigo de Deus. E está conversando algo muito importante com Deus que envolve o que Deus pretende fazer com Sodoma e Gomorra, e ainda não havia sido feito, mas Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão está incomodado no seu coração se porventura Deus vai eliminar justos em meio a injustos. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Primeiro ponto que eu quero que você entenda é que de toda a terra nós temos alguém que se apresenta como juiz. Quem é esse alguém que de toda a terra se apresenta como juiz? Quem? Quem? Jesus. Mas quem que Abraão está referindo aqui? Não tem Jesus nesse momento aqui. Jesus ainda não tinha vindo. Quem? Deus. Deus é o juiz de toda a terra. Se Deus é o juiz de toda a terra, eu e você, eu não sou juiz. Deus é o juiz. E Ele irá fazer ou fará o que é certo. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 30, abra lá, Hebreus 10, 30. Vamos fazer o exercício de abrir textos bíblicos. Hebreus 10, 30. Estou lá já, Hebreus 10, 30. O 31, que é a sequência do 30, vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos entender qual é o contexto desse versículo 31, que é o versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, versículo 30. Vocês estão lá? Isso. Porque bem conhecemos aquele que disse. Quem é aquele que disse? Minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Lá em Deuteronômio, deixa eu ver se eu estou certo, 32, Deuteronômio 32, eu acho que é o texto dessa menção que mostra que Deus depois eu vou dar Deuteronômio para vocês, porque eu marquei, não sei onde eu coloquei. Mas é a menção no Velho Testamento do que ele vai dizer aqui, porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. O Senhor julgará o seu povo. Deus é o juiz. O Salmo 33, versículo 5, Deus diz que Deus ama a justiça e o juízo. Então, não compete a nós a retribuição. O mal praticado contra você deve receber o direcionamento de Deus. Olha lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, o que é que José, quando da morte de Jacó, do seu pai, os irmãos estão um tanto inquietos, e agora? Nós causamos mal para José quando vendemos para o Egito, quando fizemos o que fizemos com ele. Será que ele vai vingar de nós? O que diz o texto de Gênesis, capítulo 50, versículo 20? O que José fala para eles? No versículo 19, José diz para eles que eles não deveriam temer.
ficar com medo dele. Por quê? Porventura estou eu em lugar de Deus? José fala para eles. José era alguém bem consciente e bem bíblico. Ele diz no versículo 20: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. A Bíblia é clara, precisa, em Romanos 8:28, a comunicar-nos, povo de Deus, e sabemos que todas as coisas, tanto o bem quanto o mal que recebemos, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, tudo que está acontecendo com você, Deus tem um propósito. Por que Deus permitiu que os irmãos fizessem o que fizeram com José? Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano. Era algo que incomodou José a ponto dele ter sonhos esquisitos que, de fato, depois se tornaram realidade, cumprimento aos olhos daqueles para quem ele havia contado o que havia sonhado, e eles até então zombaram do que estava acontecendo com ele, sem entender. Nós muitas vezes não entendemos os planos e propósitos de Deus, mas visam sempre o meu e o seu bem. Todas as coisas contribuem para o bem. Quando nós recusamos a responder com a mesma moeda, aqueles que nos perseguem, as suas más ações ficam sozinhas. Sozinhas. Ao contrário de quando nós entramos para retaliar, para a retaliação, nós nos rebaixamos ao nível daqueles que agem com a prática do mal. Quando duas pessoas estão brigando, e uma delas claramente está atacando a outra, o que é que fica evidente? Exatamente o que Paulo diz no versículo 15 de 1 aos Tessalonicenses. O que fica evidente? A prática do quê? Quando duas pessoas estão brigando, uma está atacando a outra, o que fica evidente? A prática do mal. Isso, irmã Ângela, só está seguindo a minha linha de raciocínio. Estou vendo que só está bem atenta aí. A prática do mal. A prática do mal. Quando devolvemos uma palavra suave, é difícil, né? Só de pensar, quando eu menciono devolvemos uma palavra suave, você tem vontade, né? Uma palavra com gentileza, com generosidade a alguém que nos ofendeu. Deixamos o quê? O agressor sozinho em sua maldade. Puxa vida! Então você vai ficar mais atento agora. Quando as pessoas começar a tratar você muito bem, será que ela não está tratando o contrário do que você está desenvolvendo em tratamento para com ela? Se pega desde o lar quanto lá fora. É um grande desafio. Porque geralmente quando alguém vem quente, você já vai fervendo. Porque nós temos uma tendência. Eu lembro, eu era adolescente. Hoje mudou muito, mas não me esqueço de uma cena televisiva de dramaturgia, na época que eu era tão inclinado, hoje eu não sou mais, eu tenho até pavor. Estou agora assistindo o Paulo, mas fazia tempo que eu nem via televisão. Sabe, a moça sentou um tapa daqueles categoricamente assim, em cheio na cara do indivíduo. E pá! Na medida em que ela bateu no rosto dele, ele, com o gesto da mão vindo, ele disse assim, pá, bateu, levou. Perdão.
bateu, levou. Incrível. Tá cheio de séries agora na internet que você tem que pagar para você acompanhar o desenrolar da situação, mas ela começa humilhando, levando a situação desprezível de alguém e você já começa a tentar, quando é que vai ser agora? Agora dá revida, mostra. Está recebendo mal, agora tal pessoa que está desejando mal para você, deve praticar o mal. Pague com o mal. Te agiu assim, você vai retribuir o mal. E Paulo diz assim lá em Romanos capítulo 12, se o teu inimigo tiver fome, veja bem, é teu inimigo. Tiver fome, você vai fazer o quê? Vai dar pão para ele. Se tiver sede, você vai dar água, porque fazendo isto, amontoarás brasas brasas vivas sobre a sua cabeça. E o Senhor te retribuirá. Paulo menciona isso em Romanos 12, 20, quando ele estava indo para o versículo 21, para mencionar que eu e você devemos vencer o mal com o bem. Amontoar brasas sobre a sua cabeça. Provavelmente se refere à resposta natural do inimigo à bondade. Nada nos fará sentir mais envergonhados por nossas ações do que alguém agindo com bondade ao nosso comportamento perverso, agindo com bondade ao ponto de apresentar-nos um perdão gentil diante das nossas ações perversas. Não é? Nada vai nos fazer nos sentir mais envergonhados do que alguém agindo diante das nossas ações perversas, com bondade, com um gentil perdão. Deus é o juiz de toda a terra. Amém? Eu não sou juiz, Ele é o juiz. E Ele fará o que é certo, o que é correto. E nós temos exemplo na Bíblia assim. José não vingou dos seus irmãos. É claro que ele deu um teste para eles ali, um teste forte, não é? Mas ele não vingou dos irmãos. Pelo contrário, ele os perdoou. E ele disse, eu não estou no lugar de Deus. Vocês intentaram mal, mas Deus reverteu. Aos cuidados do Senhor, deixar a resposta com Deus. A bondade em face da indelicadeza vai demonstrar o grande contraste entre essas duas considerações, bondade e indelicadeza. Agora, o objetivo de uma reação gentil ao inimigo não é constrangê-lo, não é constranger o inimigo ou ter a última palavra, mas ajudar a facilitar o arrependimento do malfeitor. Davi teve a oportunidade, não uma, mas duas vezes, se ele assim preferisse, de pagar o mal com o mal em relação a Saul perseguindo-o. Mas ele disse, do Senhor é a vingança. Ele vai recompensar, Deus vai retribuir. Então, diante de uma ação vinda da prática do mal para com você não pode, não deve pagar mal com mal. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Imagine na igreja, no povo. Mas aquela irmã lá me prejudicou. Aquele irmão me prejudicou. Você vai prejudicá-lo? Você vai praticar o mal com ele? Deixe diante do Senhor.
Segunda consideração, por que não podemos dar a outrem mal por mal? Primeira, você entendeu? Deus é o juiz de toda a terra. Há um juiz, há um Deus a quem você vai apresentar a sua causa, não é? Isso é muito familiar, né? Muito envolvente, não é, Felipe? Com a igreja lá em Corinto. Mas Paulo escreveu depois para eles. E Paulo tinha até uma questão lá em Corinto que ele falou assim, estão levando os irmãos no tribunal, é melhor vocês sofrerem um dano do que causar dano. Ah? Deixa a questão com o Senhor. Agora, um outro fato é que diz respeito a como cristão eu devo refletir Cristo em mim. Amém? Cristo em mim. O apóstolo Paulo tinha uma compreensão tão forte sobre isso que ele disse lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo vive em mim. Nós precisamos ter uma noção muito criteriosa sobre isso, de refletir Cristo em mim. Quando eu digo isso, você atentando para o fato que, como cristão, minha resposta ao mal não deve copiar o comportamento do mundo. Não vem da televisão, da série tal, da novela tal, que aliás é melhor até você não assistir. Não vem disso. Não vem daquilo que está em evidência, nas passarelas, né? Das situações. Não, seu comportamento não vem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que é muito importante você ter tempo com o dono do tempo. Estudar a palavra, meditar, ter Deus falando com você. Porque além do comportamento do mundo, tem a sua natureza carnal, que tenta tomar o comando da sua vida. Naquele vem quente que eu estou fervendo. Eu particularmente sou uma pessoa esquentada. Eu sou uma pessoa esquentada. Eu tenho um pavio curto. As pessoas que convivem comigo sabem muito bem disso. Mas há momentos que eu fico triste, aborrecido, quando o meu agir não tem a reflexão da pessoa de Cristo. Diante de uma ação do mal contra a minha pessoa. Geralmente, quando projeto mal, já me deixa com os nervos à flor da pele. E aí isso tudo está sendo muito bom para mim, eu estou refletindo. Até minha esposa aqui em casa, eu falo para ela, nada disso, porque deixaram bagunçado, você vai castigar e não vai fazer o almoço. Isso é pagar mal com mal. Eu até falei para ela, não faz isso não. Entendeu? Hoje vocês vão ficar sem almoço, tá? Bagunçaram a minha cozinha, ninguém arrumou. Entendeu? É pagar mal com mal, não pode ser assim. Tem que chegar lá e falar assim, maneira, né, irmã Ângela? Gentil, generosa, amável. Olha, apesar da bagunça que vocês deixaram na cozinha, que eu espero que seja a última vez. Sabe, com aquela doçura do ser de uma dona de casa, né? De uma esposa amável, para com aqueles que estão na casa, que agora são só dois. A Esther está fora, né, Esther, da situação. E aí, então, a gente vai ficar totalmente envergonhado, né? Vamos sentir envergonhados diante das nossas ações perversas, deixar a bagunça lá que não deveria estar, e ela amavelmente falando conosco, apesar, e entendendo que seria a última vez que estaríamos fazendo aquilo, porque, quer dizer, a carapuça estava sendo colocada, né, para nós mesmos, né, veste ela, é sua, então lista, né, e é coisa assim. Então aí,
é a maneira correta. Devemos refletir Cristo que está em nós. Um seguidor de Cristo. Você está seguindo Cristo? Você é um seguidor de Cristo? Você tem um peso de importância grande, amados. Seguidor de Cristo. Nos primeiros dias da igreja primitiva, a qualquer momento você poderia ser sentenciado à morte. Pelo fato de ser um seguidor de Cristo. Ou um verdadeiro seguidor de Cristo. Né? Colocando a cabeça à execução. Aliás, todos os apóstolos, com exceção do João, foram martirizados. João intentaram, mas Deus falou, não, esse aqui eu vou preservar, tem um propósito. Ele ainda não escreveu o Apocalipse. Agora que você vai executá-lo, não, o rei humano perverso. E quantas vezes nós somos tentados, né? Fulano me prejudicou, vou me vingar dele. Mas este não é o espírito de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. 1 Pedro 2, 20. Deixa eu começar a correr aqui. 1 Pedro 2, 20. Cadê Pedro aqui? Está depois de Hebreus. 1 Pedro 2, 20. E também iremos ler o versículo 23. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 20. Você está sofrendo? Porque que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis. Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Você por tantas vezes já frequentou aquele jardim famoso mencionado no fim dos evangelhos? Jardim do prensa de óleo, né? Jardim do Getsemane, onde Jesus estava e foi preso. Você viu a maneira como Jesus, a postura dele? E Pedro, que tinha um pavio mais curto entre eles, já estava mandando espada para algum lugar. Já estava cortando alguma coisa. O que Jesus falou para ele? Guarda. Estava chegando a hora da missão de Jesus. Tanto quanto eu e você temos também uma missão. Esse mundo ainda continua sendo tenebroso. E se você ler o livro Um Mundo Tenebroso, você vai se sentir chacoalhado de cima e embaixo. Este mundo é tenebroso. E a perseguição veio sobre os cristãos, como está vindo agora, como sempre veio. Mas o agir de Jesus desafia para que nós tenhamos esse agir. Olha, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele nos deu o exemplo. E aí eu vou para o versículo 23 também. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, injúria no Código Penal é crime. Você falar mal contra o caráter de uma pessoa, algo que você maldosamente faz para prejudicar a pessoa, falando mal da pessoa, sem que aquilo tenha procedimento. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. A Bíblia quer que quando as pessoas falem mal de você, você fale bem delas. É algo assim que a gente fala, mas não dá. Humanamente falando, é impossível, não é? Lembre-se, Deus nos deu o seu Espírito Santo. Amém? Amém. É pelo poder de Deus. Falar mal de você, o qual quando o injuriava, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Já pensou?
Dá a impressão assim que Cristo poderia dizer assim: ah, vocês estão me colocando coroa de espinho, me chicoteando, me aguardem. Verei vocês no julgamento do grande trono branco. Não. O que ele falou? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão, sendo apedrejado, instantes antes de dar o último suspiro, e o maior algozes de tudo aquilo, ali acompanhando a cena, Saulo, Estevão disse: não lhes imputes este pecado. Adormeceu, entregou o espírito ao Senhor, e aquela cena nunca sairia do pensamento do ser de Saulo, que Deus o levou a ser o apóstolo Paulo, porque Deus age da maneira que age. Ele tem o controle e a autoridade sobre todas as coisas. E Saulo toma o lugar de Estevão numa obra miraculosa do Senhor. Impressionante. E ele nunca esquecera. Ele menciona na Bíblia sobre Estevão. O maior impacto que ele tivera de alguém com uma atitude refletindo Cristo através da sua vida. Por que não devo dar a outrem mal por mal? Porque Deus é o juiz de toda a terra. Ele é o juiz. Segundo, como cristão, devo refletir Cristo em mim. Terceiro, ainda com Jesus. Hebreus 12, 2. O que diz lá? Vamos lá para Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o quê? Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus é o exemplo perfeito para que eu e você venhamos vencer o mal com o bem. Lá em Pedro, quando ultrajado, injuriado, ele não injuriava. Ao submeter-se ao mal, os seus captores, ele venceu o pecado. Ele venceu Satanás. Ele venceu a morte. Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10. Abre lá. Assim você vai. Efésios 4. Abrindo a minha Bíblia aqui, 4, de 8 a 10. Por isso, diz Efésios 4, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto de quem ele subiu, que é senão que também tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Tudo quanto por Deus estava no plano e intento, Cristo cumpriu. E sempre tendo em consideração exemplo para os seus daquele tempo como os seus de hoje. O mal pensou ter vencido Cristo quando levou a cruz. No entanto, Jesus foi totalmente rendido ao plano e propósito de Deus. E Deus venceu o mal deles com o bem. Cristo ressuscitou.
E agora ele é aquele sobre quem diz que um dia chegar-se-á em que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor. Amém? Amém. Olhe para Jesus. O que Jesus faria no seu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? É a razão que eu e você não podemos dar a outrem mal por mal, porque Jesus não daria mal por mal. Ele não deu mal por mal. Quando injuriava, quando era injuriado, ele não injuriava. Entregava ao Senhor. E último, Deus está sempre observando e avaliando as minhas escolhas. E Deus quer me recompensar. Jesus ensinou algo muito importante para os fariseus, lá em Mateus 12, 25 a 28. Ele ensinou que Satanás não pode expulsar Satanás. O mal, dessa mesma forma, não pode expulsar o mal. Se numa taxação ocorre a prática do mal, quem foi taxado e entende assim, não pode agir praticando o mal, tentando vencer o mal. Não vai vencer. O mal não pode expulsar o mal. Uma resposta maligna apenas duplica o mal. Quando respondemos ao mal com humildade e graça, estamos provando que o bem triunfa sobre a maldade. Esse é o fato. Não podemos impelir as pessoas de fazer o mal, mas elas não podem nos forçar a participar com elas. Você entende? E Deus tem nos dado a condição, temos a palavra dele, ele vai estar nos observando. E agora eu quero colocar para você Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48. Deus está sempre nos observando, avaliando e quer nos recompensar. Mateus 5, 43 a 48. Mateus 5, mencionei semana passada, vamos fechar com esse versículo. Mateus 5, 43 a 48. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Até o 48. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, olha aqui o texto, olha a recompensa. Que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É possível que Deus diga: olha lá o meu servo, olha o meu servo, olha a minha serva. Diante do mundo, você vai ser visto como alguém que eles não vão entender. Não, como pode agir assim? O que é isso? Mas na hora da retribuição de Deus, da recompensa de Deus, aí então você vai ter que entender, valeu a pena seguir princípios.
valeu a pena. Eu não posso dar a outrem mal por mal, porque Deus é o juiz de toda a terra. Eu devo, como cristão, refletir o caráter de Cristo. Uma outra consideração, Deus quer que eu esteja olhando para Jesus. E Deus está me avaliando, está me observando e quer me recompensar. Olha o que Deus fez por Davi, tendo Davi agido como agiu. Deus o recompensou. Então Paulo ensinou para a igreja em Tessalônica um princípio muito importante que vai levar-nos à vitória. Quando nós, então, estaremos, seja de qual direção, vindo sob nós o mal, Deus agindo, levando-nos à vitória com a prática do bem. Entendeu? Com a prática do bem. Eu nunca me esqueço, trabalhando no escritório, numa época, quando eu estava chegando ao meu 18º aniversário. Sabe aquele momento que você dá vontade de falar poucas e boas para uma pessoa que te tratou com uma maneira mal, usando mal? Porque há lugares que você entra que você é maltratado. As pessoas tratam você com indiferença, com desprezo, seja lá por quais razões, às vezes até pela maneira como você está vestido, né? Pelo seu vestuário, pela sua indumentária. Mas no caso meu foi o seguinte, eu fui levar um documento de um veículo que a gente estava fazendo a documentação no escritório, e quando eu cheguei na casa do indivíduo, também eu agi da maneira que a Bíblia não diz que devo agir, né? Eu cheguei lá, em vez de eu falar, por gentileza, a dona, né, fulano de tal, está aí, eu mencionei apenas o nome da pessoa. Nem eu lembro agora qual o nome que aquela mulher tinha. E quem me atendeu, o nome até eu lembro até hoje, já morreu essa pessoa. A pessoa, eu falei, fulano está? Ele falou assim, já de maneira rude, áspera, a dona. E me tratou de uma maneira muito rude, muito áspera. E eu ali, foi um choque, né? Fiquei sem reação. Vida que segue. Passado alguns anos, veja bem, eu estava com 18 anos nessa época. Estava indo para o 19º aniversário. Naquele ano eu faria 19 anos. O tempo passou, uns 10 anos após esse ocorrido, quem é que chega na igreja que eu frequentava, que eu era co-pastor? Aquele homem. E imagine você se ele me reconheceu. Lógico que não. E na hora da separação dos grupos dos homens para orar, em que grupo você acha que ele veio reunir-se para a oração com os homens? No meu. E nós conversamos, ele não lembrava absolutamente da minha pessoa. E até apresentou o seu pedido de oração, eu olhei assim, me tratou super bem e tal. Estava passando uma fase difícil, oramos com ele. Tá? Falei, eu conheço o senhor não mora em tal lugar? Falei, moro, tal, assim, tá? Aí esses dias veio um rapaz aqui fazer o serviço para mim, eletricista nosso da empresa Minerva. E aí a gente estava conversando, eu falei, de quem que você é filho? Eu estava comentando que ele teve uma vida sempre muito boa, né? Foi trabalhar só aos 20 anos de idade. Nossa, que coisa, né? Tal. Falei, quem que é seu pai, né? Meu pai é fulano de tal. Eu falei, ele me mostrou a foto. Quando eu olhei para a foto do pai dele, eu falei, gente, o mundo é muito pequeno.
Esse pai dele trabalhou comigo quando eu tinha 15 anos, e o pai dele talvez tivesse a mesma idade, nós nos conhecemos num campo de trabalho e desenvolvemos uma boa amizade, a avó dele eu conheço de longa data, enfim. Interessante, né? Fazer amizade, ter bom relacionamento nunca é demais, mas entenda, em dado momento você pode ser tratado de maneira em que a pessoa vai te tratar mal. Intencional ou não. Aí você coloca diante do Senhor. Me tratou mal. Não é pagar na mesma moeda, mas você deixar a questão com o Senhor. Nós temos 4 princípios. Talvez você não vai lembrar desse princípio, mas em dado tempo você vai talvez assistir a mensagem ou meditar, você vai lembrar. Talvez você lembre de 1 Tessalonicenses 5,15. E o apóstolo Paulo colocou a cara dele à tapa, não é? Ele vivenciou isso. Imagine o momento em que ele colocou na guilhotina, porque ele morreu numa execução de pena de morte, como malfeitor de um crime que ele nunca cometera, mas ele foi executado. Ele colocou o pescoço e foi decapitado. Mas ele venceu o mal com o bem. Amém? Tem um galardão ou não tem? Tem uma recompensa. Desafio ou não desafia nós, hein? E aí? Você vai ficar indiferente a isso? Coloquemo-nos em pé. Vamos orar. Eu sei que é um assunto dentro da nossa admoestação, ele é do nosso dia a dia, da nossa vida. Amanhã você vai encontrar alguém dizendo que foi prejudicado por alguém, que alguém agiu com ação maldosa, né? E aí você pode orientar tal pessoa. Vamos orar. Nosso Deus e Pai bendito, bendita palavra do Senhor, vindo para nós no estudo da mesma, dá-nos, ó Deus, a compreensão que vai envolver essa palavra, estes princípios que estudamos hoje à noite para a nossa vida prática. Eu preciso, Deus, porque eu tenho a natureza de alguém que é muito esquentado. Me ajude, Deus, a vencer o mal com a prática do bem. E todas as vezes, Deus, que já agi de maneira contrária a isso, me perdoa, Senhor. Como também coloco no altar do Senhor a nossa pequena assembleia, a nossa pequena comunidade, que de acordo com o dirigir do Senhor, irá crescer para a tua honra e tua glória, Pai. Deus, obrigado, Senhor, pela maneira tão bondosa que o Senhor nos concedeu a vinda deste púlpito de onde fomos buscá-lo. Me alegrei hoje à noite, Deus, pregando-a neste púlpito que tantos homens do Senhor foram instrumentos usados pregando a tua palavra. Dou graças pela manifestação da graça do Senhor, orando no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Senhor Jesus.
Amém. Desejo a todos uma boa semana.